Bom, galera, alguns exemplos aqui para a gente calcular determinante, né? Aproveitar e lembrar propriedades e, enfim, apresentar mais de uma forma de calcular. Então, primeiro é para calcular mesmo, né? Letra A e B aí. Na letra A você tem uma matriz de ordem 3, e aí eu vou apresentar dois modos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, primeiro modo, já vou aproveitar o que está escrito na matriz aí e vou olhar para essa matriz aí aplicando a regra de Sarrus, tá? Que consiste em repetir aí as duas primeiras colunas. Então eu vou repetir elas aqui, ó. 1, 2, 2, 4, menos 3 e menos 6, tá bom? Eu vou colocando aqui na frente os resultados. Então, o que nós vamos ter aqui? Perdão. As setas para a direita, né? Segundo a regra, tem que fazer na diagonal, pegando aqui três elementos. Então, essa primeira seta aqui, 1 vezes 4, 4, vezes 0 dá 0. Eu mantenho o sinal. Segunda seta, ó. 2 vezes 1, 2. Vezes menos 3 dá menos 6. Mantenho o sinal. Próximo aqui, ó, vai zerar por causa do zero lá em cima. Então, mais 0. Vou trocar aqui a cor e fazer as diagonais para a esquerda. Então, nós temos aqui, ó, a primeira diagonal aqui pegando o zero. Então, vai dar 0 na multiplicação. Aqui nós vamos ter 1 vezes 1, que dá 1, vezes menos 6, que daria menos 6. Só que eu troco o sinal nas setas para a esquerda. Então, menos 6 eu vou escrever ali como mais 6. E aqui nós vamos ter 0 também, né? Mais 0, tá bom? Então, repara que você tem aqui, nesse caso, o determinante sendo menos 6 somado com 6. O resto é tudo zero, né? Então, vai dar zero esse determinante, beleza? Essa é uma das possibilidades, tá? Vou apagar as setinhas aqui para não sobrecarregar aqui o nosso desenho, para que nós possamos observar essa matriz de outra maneira, beleza? Eu vou repetir ela aqui na parte de baixo, para que nós possamos aplicar um outro modo aí, tá? Então, segundo modo aqui, ó. Segundo modo. O que nós vamos fazer nesse segundo modo? Nós vamos usar o teorema de Laplace. O que esse teorema diz? Né? Ele vai tratar lá dos cofatores. Então ele vai dizer assim, olha, escolhe aí uma linha ou uma coluna, né? Destaca esses elementos dessa linha ou coluna que você escolheu, e o determinante vai ser a soma desses elementos multiplicado pelo cofator de cada um deles. Né? Na prática, você vai escolher a linha ou a coluna que você achar melhor. Mas observa essa matriz. Né? Se você pegar aqui, ó, essa última coluna, nessa última coluna aqui, nós temos uma quantidade de elementos iguais a zero maior do que nas outras aí. Então eu vou escolher ela. Por quê? Porque eu teria que fazer aqui, ó. Eu vou chamar de A, tá? Esse aqui seria o A, né? Linha 1, coluna 3. A1, 3. Né? Ali embaixo eu teria o A2, 3, tá? E por último aqui o A3, 3, beleza? Então, como é que seria esse determinante? Né? Se nós chamarmos essa matriz de matriz A, nós vamos ter aqui que o determinante de A pelo teorema é o A1, 3 vezes o cofator dele. O cofator de A1, 3. Tá? Mais o
2, 3, vezes o cofator dele. A2, 3 aqui. Mais o último elemento lá destacado, A3, 3, vezes o cofator dele. Particularmente acho vantajosa essa estratégia, porque nesse caso, tá? Você tem que o A13 é exatamente, pessoal, 0. Então, olha só como é que fica esse determinante. 0 vezes o cofator de A13 mais o A23 é 1, né? Vezes o cofator dele. Tá? Eu vou deixar em aberto aqui para a gente calcular já já. Já explico também porque que eu não calculei o primeiro e nem vou calcular o último, ó, porque você tem aqui 0 no A33, tá aqui, ó, destacado, né? Vezes o cofator de A33. Repara que onde tem 0 na multiplicação, eu não preciso calcular o cofator, porque vai zerar mesmo. Aqui e aqui vai dar 0. Então, com um pouquinho de prática, é claro, você não vai ficar escrevendo isso daqui sempre, né? Sobretudo numa questão fechada. Você já vai bater o olho na matriz e vai falar assim, não, preciso calcular só o cofator desse elemento aqui, ó. Só esse cofator que eu preciso calcular, né? Então fica fácil. E como é que eu calculo esse cofator? Então vou colocar aqui na frente, ó. O cofator do A23 é igual a menos 1 elevado à linha mais a coluna que ele está, ou seja, ele está na linha 2, na coluna 3, vezes o determinante da matriz dos elementos que sobram quando eu tiro a linha e a coluna que ele está. Então vamos voltar lá na matriz, gente, ó. Então eu estou lidando com esse elemento aqui, ó, né, que está em laranja. Eu vou tirar a linha que ele está, risquei. Vou tirar a coluna que ele está, risquei. Os elementos que sobraram ali, ó, 1, 2, menos 3 e menos 6 é os que vão entrar aqui agora para o nosso cálculo. 1, 2, menos 3 e menos 6. Tá? E fazer esse determinante dessa matriz aí é rápido, né? Então é um outro método, se você não quiser fazer aquelas setas, repetir as colunas, tá? Mas ele parece mais trabalhoso, mas com prática, nesses casos que tem muitos elementos iguais a zero, você percebe que ele não é trabalhoso, tá? Então você tem aqui, ó, menos 1, aqui faltou um parênteses, viu, gente? Menos 1 elevado a 5, né, que é o 2 mais 3, vai ficar negativo, então vai ficar menos 1 ainda. Então vai ficar menos 1 vezes esse determinante aqui, ó, diagonal principal, 1 vezes menos 6 dá menos 6, né? Menos produto da diagonal secundária, ó, 2 vezes menos 3. Já vou pôr direto, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Beleza? Pessoal, aqui você vai reparar, vocês vão reparar que o menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 1 vezes 6. Perdão, vezes menos 6, né? Que já estava ali. Mais 6. Menos 6 com 6 dá 0. Então vai ficar menos 1, né? Vezes 0. Beleza? Aqui faltou um colchetezinho, né? Porque esse menos 1 está multiplicando todo o resto lá, tá? E aí, menos 1 vezes 0 é igual a 0. Então eu vou voltar lá no cofator, ó, e vou escrever o 0. E aí você vai ter que esse determinante é 1 vezes 0, que dá 0. Repara, o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, tá? Deixa eu retirar essa matriz daqui, porque ainda há um terceiro modo. Já já nós fazemos um exemplo para ela. Vou colar ela aqui, ó. Pronto. Ainda há aqui um terceiro modo para que nós possamos observar.
Então, ó, terceiro modo. Esse terceiro modo, nesse caso também se aplica, né? Não é em todos. Você vai reparar o seguinte. Deixa eu tentar apagar aqui, ó, algumas das marcações que nós fizemos. Pronto. Aqui já vai ajudar bastante, ó. Repara que você tem a linha 1 e a linha 3 proporcionais, né? Então você tem que a linha 1, perdão, a linha 3, a gente pode escrever assim, ó, a linha 3, L3, é a mesma coisa que menos 3 vezes a linha 1, certo? Então repara, todos os elementos da linha 3 é pegar a linha 1 e multiplicar por 3, por menos 3, desculpa, ó. Vira menos 6 e vira 0 depois. Então, dá para dizer que essas linhas, né? Então, ó, logo, né, L1 e L3 são proporcionais. Se eles são proporcionais, existe uma propriedade dos determinantes que vai dizer para nós, olha, então o determinante dessa matriz é 0. Só isso, por propriedade. É claro que nem sempre se aplica, esse foi um caso em particular. Então, é um vídeo mais demorado, mas para te mostrar todos esses detalhes, tá? Desses casos, para a matriz de ordem 3, as setinhas lá do começo, no primeiro modo, né? Pela regra de Sarrus lá, sempre dá certo. O teorema de Laplace também pode ser um pouco mais trabalhoso, dependendo se você não tiver muitos zeros, né? Ele vai ser um pouco mais demorado para fazer. E esse terceiro modo por propriedade nem sempre vai ocorrer, não é toda vez que você vai enxergar isso na matriz, né? Vamos continuar então. Olha só essa matriz B aqui. Você tem uma matriz de ordem 4. Então tá aqui, ó, 4 linhas por 4 colunas. O método de Sarrus lá, ele é para a ordem 3. A gente também tem aquele método para a ordem 2, né, da diagonal principal menos secundária, mas métodos para a ordem 4 aí nós não trabalhamos nos vídeos, né? Métodos que tem ali uma seta, alguma coisa mais prática. O que dá certo aqui? Se é de ordem 4. Isso já remete a gente ao teorema de Laplace. Certo? Esse dá certo sempre, para qualquer matriz de ordem maior ou igual a 2, né? Mas, então, se eu tiver que fazer o teorema de Laplace, eu já sei até qual coluna eu vou escolher. Ó. Vou escolher esta coluna aqui, porque ela tem a maior quantidade de zeros. Então, eu não preciso me preocupar aqui ó, com cofatores desses dois elementos. No entanto, observa para você ver aqui a linha... Vou até tirar essas marcações, ó. Observa para você ver aqui a linha 1 com a linha 3, ó. Novamente, nessas duas linhas. Poderia ser colunas também, tá? Entre colunas aí. Observa que então vou escrever aqui por propriedade também, né? Então você tem essa opção e tem a opção por propriedade nesse caso. Porque nós acabamos percebendo que existe aí uma propriedade para ser aplicada. Você tem nesse caso que a linha 1 é igual, ou melhor, a linha 3 é igual a 3 vezes a linha 1. Todos os elementos, ó, pega o 0, multiplica por 3 dá 0. O 2 vezes 3 dá 6. O 1 vezes 3 dá 3. E o 4 vezes 3 dá 12. Então funciona a propriedade. Né? A mesma da anterior aí que nós escrevemos. Né? Então, linhas proporcionais, né, implica que o determinante é igual a 0. Sem fazer conta. Tá?
Então é prática para que nós possamos observar e ver se tem propriedade, se o teorema de Laplace vai ser melhor, se a regra de Sarrus, né? Beleza? Vamos seguir aqui com mais um exemplo, ó. Agora, para determinar o conjunto de solução das equações, repara que é uma equação matricial. Olha que diferente, né? Do lado esquerdo você tem o determinante, observa as barras aí, ó. Não é colchete, são barras, tá? Então isso já indica que é o determinante que eu tenho que olhar ali. E esse determinante ele vai ser zero. Ora, para a matriz de ordem 2 é muito tranquilo. Você multiplica ali diagonal principal. Então você vai ter 3 vezes 4, 12, né? Menos diagonal secundária, x vezes 2, dando 2x. 2x. Isso tem que ser igual a zero, conforme foi afirmado aqui para nós, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o 2, né? O 2x. Então, vai ficar assim, ó, menos 2x igual a menos 12, beleza? Então, 12 vai para o outro lado aí, entre aspas, né? Eu tiro 12 dos dois lados, divido por menos 2 dos dois lados, se você preferir, né? Passa dividindo, e aí você vai ter aqui, ó, que x é igual a 6, beleza? Se x é 6, então tá certo aqui, nós podemos tirar a prova real. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Tá? Então tá resolvido, né? Equação muito simples, mas gostaria de apresentar para vocês na forma de um determinante, tá certo? Então você pega que o primeiro membro aí é um determinante, tá? Olha só a letra B para a gente finalizar. É uma matriz de ordem 3. Então você também está lidando aqui com o determinante, veja as barras, tá? E esse determinante tem que ser igual a zero também. Bom, há duas maneiras de fazer. Uma delas, regra de Sarrus, repete as duas primeiras colunas aí e faz as setas, né, e tudo. Só que aqui, eu insisto, ó, nesse caso aqui também tá simples fazer se eu escolher o teorema de Laplace e aplicar a segunda linha. Porque eu não preciso me preocupar com esse elemento e com esse elemento, tá? Então, esse determinante aí, ele vai ser a mesma coisa que eu pegar só o 5 aqui, pessoal, ó. 5, teorema de Laplace diz isso. Multiplica ele pelo cofator dele, né? O cofator dele vai ser, eu já vou pôr direto, né? Vai ser o determinante da matriz do que sobrar quando eu tiro essa linha, a coluna que ele está. Então, ó, tira essa coluna, tira essa linha. Sobrou 4x, 1, 2. Pronto. E aí, eu deveria fazer para os outros também. Seria mais zero, que é o outro elemento, vezes o cofator, né? Só que esse zero, como nós vimos anteriormente, ele vai zerar os cofatores lá no produto, né? Não é que vai zerar os cofatores, mas no produto vai ficar zero. Então, não preciso fazer essa conta. Então, acabou o determinante. Eu já venho aqui, né? E igualo a zero por conta que está igual a zero aí na atividade, tá? Então, vamos nessa, ó. Aqui você vai ter 5 que multiplica o determinante. Esse determinante, então, ó, diagonal principal, 4 vezes 2, vou por 8 já. 8 menos diagonal secundária, x vezes 1. Então, 8 menos x, tá? Isso tem que ser igual a zero. Tá feita a nossa equação aí. E aí, você vai perceber que aqui tem uma distributiva para ser feita, né? 5 vezes 8, depois 5 vezes menos x. Vamos fazer ela aí. Ó, 5 vezes 8, 40. Menos 5 vezes x, né? Igual a zero. Isolando o x, vamos ter menos 5x igual a menos 40. Tá? E aqui você vai ter que x é igual, divide todo mundo por menos 5, né? E aí nós vamos ter 8 como resposta. Beleza? Aqui também seria possível você já dividir anteriormente, tá? Aqui tem mais de um jeito de resolver equações, geralmente, né? Que você já poderia ter dividido anteriormente aqui, ó, por 5 dos dois lados. É outra maneira, tá? Não é para confundir, não. Já cortava esse 5 aqui, isso daqui já dá 0 também. E aí você ficaria com 8 menos x, né?
passa o 8 para o outro lado, fica menos x igual a menos 8, multiplica por menos 1, x igual a 8 também, tá? Nós acabamos fazendo a distributiva aí, mas também poderia ser feito dessa outra maneira. Tudo bem, pessoal? Vídeo um pouco extenso, mas para mostrar em detalhes mais de uma maneira de resolver algumas das atividades, né? Então, se ficou dúvida, volta, vai pausando aí, tá? E tenta aí fazer com outras matrizes também. Tudo bem? Então é isso e até mais.